pessoal, como vocês estão? Aqui é a Leila do Redação Nota 1000 e hoje eu vou falar sobre o tema para a maratona de setembro para o ensino fundamental, que levanta discussão sobre a frase temática, a relação entre a hiperconectividade e a saúde de crianças e adolescentes. Eu vou falar especialmente sobre o gênero artigo de opinião, passando pela introdução do tema, abordagem do tema, textos da coletânea e repertórios. Primeiramente, vamos conversar sobre gênero e tema. Em primeiro lugar, vamos relembrar a estrutura que compõe o gênero artigo de opinião. Na introdução, você deve apresentar o tema a partir de seu ponto de vista. No desenvolvimento, você precisa se posicionar claramente através de argumentos e exemplos. Na conclusão, é realizada a retomada de seu ponto de vista e dos argumentos, seguida por um fechamento de texto. Vocês provavelmente perceberam, ao ler a proposta, que existe um elemento central presente nos 4 textos, que é a relação entre a saúde física e mental de crianças e adolescentes e a hiperconectividade. Assim, para garantir uma abordagem completa do tema e uma boa nota no terceiro eixo, é importante relacionar a hiperconectividade à saúde de crianças e adolescentes, indicando pontos positivos ou negativos relacionados a essa questão. Lembrem-se de que citar apenas uma das partes do tema, por exemplo, escrever apenas sobre a saúde de crianças e adolescentes sem relacioná-la à hiperconectividade ou vice-versa, abordar a relação entre saúde e hiperconectividade sem fazer o recorte de crianças e adolescentes resulta em uma tangência, ou seja, quando apenas uma parte do tema é abordada. Nesses casos, a penalização no eixo 3, em que avaliamos o respeito ao tema proposto. Então, tomem cuidado. Em seguida, por se tratar de um artigo de opinião, o ponto de vista do autor deve estar claro ao final da redação. Para você, a saúde de crianças e adolescentes está relacionada à hiperconectividade? De que maneira? Lembrando que nesse gênero, a opinião do autor deve estar clara, seja por meio da primeira ou da terceira pessoa do singular. Logo, é essencial escolher e defender um posicionamento em relação ao tema, justamente por ser um tipo textual argumentativo. Por isso, não vale a pena expor o assunto sem assumir uma posição, pois você pode se afastar do gênero proposto e até ter seu texto anulado ou bastante penalizado no eixo 2. Falar sobre qualquer assunto que não tenha a ver com a frase temática pode causar a anulação da redação. Então, por favor, sejam cuidadosos. Em resumo, para finalizar, certifiquem-se de incluir todos os elementos da frase temática em seu artigo de opinião. Além disso, é fundamental apresentar seu posicionamento de forma clara e justificar seu ponto de vista. Combinado? Agora a gente vai falar sobre os textos da proposta de redação. Os textos da coletânea são 4, e a gente vai falar de modo resumido aqui sobre cada um deles. O texto 1, a influência das telas no dia a dia de crianças e adolescentes, fala sobre como o uso de tecnologias influencia na saúde física e mental do público infanto-juvenil. O texto 2 explica os conceitos de FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo algo interessante ou importante. Isso geralmente acontece quando você vê eventos, atividades ou oportunidades que outras pessoas estão aproveitando e você sente ansiedade ou insegurança por não estar participando. E FOLO, Fear of Logging Off, que é o medo de ficar desconectado ou ausente das redes sociais e plataformas digitais. É uma forma de ansiedade que surge com a ideia de perder atualizações, notícias ou interações importantes enquanto você está offline. Esses fenômenos estão relacionados com a ansiedade de jovens e o uso de redes sociais e internet intensifica as sensações causadas por tais síndromes. O texto 3 aborda um estudo e a perspectiva de uma nutricionista que explicam como o tempo de tela influencia a dieta. O tempo excessivo de telas está associado a uma pior qualidade de dieta e a um maior consumo de alimentos ultraprocessados, que podem levar a problemas de saúde como sobrepeso, doenças crônicas e impacto no desenvolvimento físico e cognitivo, consequentemente, a piora da saúde física de crianças e adolescentes. O texto 4
é uma imagem que indica o tempo de tela recomendável para crianças em diferentes fases do desenvolvimento, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP. Por exemplo, vocês sabiam que as crianças maiores de 6 anos e adolescentes devem ficar no máximo 3 horas na tela por dia e intercalar esse uso com atividades físicas? E por fim, vamos sugerir alguns repertórios. Gostaria de lembrar que, diferentemente do Enem, no artigo de opinião não é um pré-requisito trazer repertórios de fora da coletânea, embora seja sempre interessante trazer informações fundamentadas como obras, filmes, livros e citações de autoridades conhecidas, pois isso sempre vai trazer maior credibilidade para o seu argumento. Sendo assim, separamos 4 repertórios para recomendar a vocês. Esses repertórios podem ajudar a construir argumentos relacionados ao tema de nossa maratona. Um dos repertórios que recomendamos é a pesquisa sobre o movimento Desconecta, que é uma iniciativa de mães preocupadas com o uso precoce e excessivo de smartphones. A ideia desse grupo é pesquisar e conscientizar outras famílias para o uso saudável de telas. Outra recomendação é a matéria da Folha. Adolescentes contam o que causa ansiedade ao usar o WhatsApp, Insta e TikTok. A jornalista Marcela Franco, inspirada pelo livro A Geração Ansiosa, peço desculpas de antemão se eu estiver pronunciando o nome do psicólogo errado, de Jonathan Haidt, publicou no Folhetim, o canal voltado para o público jovem da Folha, a entrevista com estudantes do 9º ano do Fundamental e dos 3 anos do ensino médio para entender as principais fontes de ansiedade relacionadas ao uso do celular. Durante essa pesquisa, os jovens compartilharam que uma das maiores causas de estresse é a constante comparação com os outros, como influencers e modelos. Além disso, a busca incessante por aceitação e o desejo de obter curtidas nas redes sociais também são fatores que geram insegurança. Outro aspecto mencionado é o medo de serem ignorados, o que contribui bastante para a ansiedade desses jovens no ambiente digital. Também recomendamos o próprio livro de Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa: Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Lançada em 2024, a obra Geração Ansiosa investiga o aumento das doenças mentais entre jovens e propõe soluções para uma infância mais saudável sem a dependência das telas. O psicólogo social Jonathan Haidt analisa como a transição de uma infância baseada em brincar para uma infância dominada por celulares e redes sociais tem prejudicado o desenvolvimento social e neurológico das crianças. Essa transição tem causado problemas como privação de sono, dependência e fragmentação da atenção. Ele detalha os impactos específicos nas meninas e nos meninos e oferece um plano de ação para os pais, professores e responsáveis para mitigar esses efeitos e proteger a saúde mental das novas gerações. Outra indicação preciosa é o livro A Fábrica de Cretinos Digitais: Os Perigos das Telas para as Nossas Crianças, de Michel Desmurget, publicado no Brasil em 2021. A obra analisa os efeitos do uso das telas digitais no desenvolvimento das crianças e busca compreender os impactos desses hábitos na saúde física e mental de todos, investigando os caminhos para viver em um mundo conectado de maneira saudável. Por fim, gostaria de lembrar a vocês que essa proposta faz parte da segunda fase da maratona e está disponível na nossa plataforma. Você, aluno ou aluna, pode conversar com seu professor para poder escrever sobre esse tema. E você, professor ou professora, pode também selecionar essa atividade para suas turmas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até breve!